Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vânia Crochê. Me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês um passo a passo de tapete, pedido de uma grande amiga, a Patrícia Daniel. A Patrícia Daniel é uma artesã de mão cheia, montou esse tapete, né? Fez essa pontuação, me enviou e pediu gentilmente se eu poderia gravar para passar aqui para compartilhar com mais pessoas, né? E eu com certeza prontamente atendi o pedido dela, porque as peças delas são muito lindas. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço que vocês entrem lá no Instagram dela, vou deixar passando aqui embaixo. E também vou deixar na descrição desse vídeo o arroba lá do Instagram dela. Seguem ela lá, é arroba ateliê Patrícia Daniel, tá bom? Esse tapete aqui ficou bem econômico, é bem rápido de fazer, gente. Até me surpreendi com tanta rapidez que eu fiz esse tapete aqui, então vale muito a pena vocês colocarem aí no portfólio de vocês, para quem trabalha com crochê. E também se você quiser fazer crochê para dar de presente, para sua casa, ele fica lindo, gente, na soleira, na porta, né? Podem fazer da cor da decoração da sua casa e olha, eu amei produzir esse trabalho aqui. Hoje eu irei produzir ele no fio 100% algodão durante o passo a passo. Esse aqui foi feito no barbante. Para quem vai fazer ele no barbante, vou deixar a informação que eu gastei 320 gramas para fazer todo esse tapetinho, ok? Nessa combinação eu usei o castanho. Todos eles foram Eco Brasil, da Soberano. Gastei o castanho, esse aqui é o amarelo forte. E o multicolor verde, esse é o multicolor 48. Então, antes da gente iniciar a produção desse lindo tapetinho com esse bico russo aqui, ó, lindíssimo, tá? E essas florzinhas aqui, que ela me disse que são tulipas. Eu gostaria de pedir quem já for aqui no canal, já deixar um joinha aqui pra mim no início do vídeo. Quem ainda não conhece meu canal, te convido a se inscrever, a conhecer o canal. Também compartilhe esse vídeo para quem você lembrar, né, que for crocheteira, ou também se você quiser mandar, que gostou do vídeo, né, mas não faz crochê, mas quer mandar para uma crocheteira, compartilhe esse vídeo também. E se você fizer essa peça comigo, não esqueça de me chamar lá pela rede vizinha, tá? Tá passando aqui na tela. Vocês podem fazer, me marcar, porque eu amo ver que vocês conseguiram fazer. É o retorno de que vocês me dão que tá dando certo aqui o meu trabalho e o que eu preciso melhorar aqui nos vídeos para vocês também, tá? Para facilitar a vida de vocês. Lá no final do vídeo eu vou passar o quanto gastou de cada material durante o vídeo e também vou passar um preço sugerido, né? Que eu vou fazer os cálculos aqui para saber quanto que eu posso cobrar nesse tapete e vou deixar como sugestão, sempre façam o cálculo de vocês por conta das questões dos custos variáveis, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo, agulhinha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar os fios 100% algodão. Barroco Maxicolor número 6, essa cor é a 3402 vermelho círculo. Vou utilizar esse Barroco Multicolor Premium, a cor dele é 9202. Vou utilizar esse Multicolor da Barroco, tá? Esse aqui também é o número 6, todos são número 6, tá? E essa cor aqui é o gramado 9536. Vou utilizar também Soberano, tá? Esse é o que é o cru número 6 e ele também é 100% algodão. Vou precisar de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro número 14, cola jeans para os arremates e tesoura para cortes. Pessoal, antes de a gente iniciar o nosso passo a passo, eu vou deixar um recado aqui que é importante. Esse vídeo ele não é para iniciantes, porém, muitas iniciantes que acompanham aqui meu canal me relatam que conseguem fazer os meus passo a passos, né? Entram em contato comigo, às vezes tem uma dúvida ou outra, eu consigo tirar e também deixo um comentário aqui, eu também respondo e aí conseguem fazer o passo a passo, tá? Porém, se caso você que seja iniciante não conseguir acompanhar esse passo a passo, existe um recurso aqui no YouTube de velocidade, onde você pode estar reduzindo a velocidade. Ou também quem é crocheteiro experiente que quiser acelerar para ganhar mais tempo, também pode estar acelerando, tá? No celular é no cantinho direito, nos 3 pontinhos. E quem está no computador, notebook, é aqui embaixo, tem uma engrenagemzinha, uma florzinha,
você clica nessa engrenagem, vai abrir ali a opção de velocidade, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar fazendo um cordão de correntinhas de 43 correntinhas, tá? Então eu coloco aqui, ó, o fio no meu dedo, coloco a agulha, dou um giro, pego aqui o fio, tá? E passo aqui dentro desse giro. Porém, eu não vou puxar, tá bom? Vou deixar ele frouxinho. Vou fazer agora a segunda correntinha, porque essa daqui já vai contar com a primeira, tá? Essa curvinha aqui, ó, esse nozinho, já vai ser a primeira correntinha. Então, eu venho aqui, faço a segunda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou acelerar, mas serão 43 no total. Prontinho, 43 correntinhas feitas. Agora a gente vai vir aqui contar 3 correntinhas do final para o início, tá? Vou contar 1, 2, ó. Conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu laço o fio e faço um ponto alto. Um ponto alto. Aí ficou assim, ó. Um ponto alto com 3 correntinhas e aqui um ponto alto na quarta correntinha. A partir daqui, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, cada correntinha dessa de base. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha. Fiz mais 39 pontos altos, tá? Depois desses dois aqui que a gente iniciou. Agora, nessa curvinha aqui, que tá abertinha assim, a gente vai fazer mais 7 pontos altos aqui dentro, tá? Vai ficar um total de 8 na curvinha. Então, eu laço o fio e faço o segundo. O primeiro já tá aqui, né? Agora a gente vai fazer o segundo. O terceiro. 4. Só cuidado aqui para não soltar, tá? 5, 6, 7. O meu tá quase saindo. Vou puxar. E 8. 8. Agora eu venho aqui com esse fio aqui, ó. E vou puxar bem, tá? Para fechar bem esse buraco aqui, ó. Pronto, fechei bem aqui, ó. Ficou bem fechadinho essa curvinha, tá? Essa pontinha de fio aqui que a gente puxou, você pode dar um nozinho, tá? Dá um nó bem rentinho aqui, para ele não soltar. E já vem correndo com ele aqui embaixo dos pontos, tá? Venho aqui no próximo ponto e vou fazer ponto alto. Próximo ponto alto. Ponto alto. Em vez de você fazer um nó também, você pode dividir o fio no meio e amarrar, tá? Só para prender ele, para ele não soltar nas lavagens. Então, vou fazendo aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto desse, tá? Escondendo aqui o fio. E já volto aqui na ponta com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final. Agora a gente vai fazer aqui, vai trabalhar aqueles 2 pontinhos que a gente iniciou junto, né? Que foi a correntinha e mais o ponto que ficou junto na quarta correntinha junto com ele, tá? Então aqui já tem 2 pontos da curvinha e a gente vai fazer mais 6 para poder fazer os 8 da virada, tá bom? Então vamos lá. Eu vou nesse lugar onde eu fiz aqui o primeiro ponto alto, coloco aqui a agulha e faço mais 6 pontos altos aqui. Então, faço 2, 3, 4, 5 e o último,
6, acaba que a correntinha ela fica um pouquinho escondida, tá? Então, a gente vê aqui, a gente só vai precisar, na verdade, dela para pegar aqui na última correntinha e fechar esses 8 pontos. Então, eu coloco aqui, ó, ela tá aqui escondidinha, eu atravesso aqui a agulha, jogando a agulha para trás, pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo, tá ok? Então, a gente fechou aqui os 8 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Da curvinha. Agora, eu vou tirar a agulha da linha, tá? Vem nesse próximo ponto aqui da frente, pego aqui, ó, a alça do ponto de trás para frente. Coloco a agulha assim, ó, pegando as 2 alcinhas do ponto, do segundo ponto. Pego essa alça, jogo aqui para trás, tá? Agora eu ajusto aqui um pouquinho, ó, a alça. Tira aqui a agulha, vem pela frente novamente, ó, no mesmo ponto. Pego o fio aqui passando por baixo dessa alça, trago para frente, coloco essa alcinha na agulha, vão ficar assim, ó, 2 alças. Laço o fio e faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto alto dessa carreira, tá? Agora a gente vai trabalhar um ponto alto em cima de ponto alto até chegar no primeiro da curvinha, ó. No primeiro, porque assim, aqui são 8, né? Então, o primeiro a gente vai fazer um ponto isolado, tá? Então, lá no primeiro aqui também, quando chegar esse primeiro da curvinha, também a gente vai fazer um ponto isolado. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Pra gente poder fazer a curvinha. Então, aqui nessa reta é só ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Então, a gente fez os 30, vai fazer os 38, né? Com esse 39 e com esse 40, tá? Até o final. Ó, desse jeito aqui, tá bom? Vai ficar desse jeito. Vamos fazer aqui até o final. Quando chega aqui no primeiro ponto, a gente vai trabalhar ele e eu volto com vocês pra fazer a curvinha. Prontinho, fiz aqui os 40 pontos isolados, tá? Agora a gente vai entrar aqui na curvinha. Essa curvinha a gente vai fazer 2 pontos altos juntos, que vão ser aumentos, tá? Serão 6 aumentos. Então, no próximo, segundo ponto aqui, ó, vamos fazer 2 juntos, 2 pontos altos em cada ponto desse aqui, por 6 vezes. 2, 3, 4, 5 e 6. O próximo, que já é o último, a gente vai fazer um ponto isolado, tá? E vamos seguindo fazendo os pontos altos em cima de ponto alto dessa segunda lateral aqui. Tá? Vai ficar assim, ó. Quando chegar aqui, a gente vai entrar o primeiro ponto da curvinha será isolado e 6 da curvinha serão com aumento, com 2 pontos juntos, tá? E aqui termina, em cima dessa correntinha, a gente termina o último aumento com 6, com 2 pontos, ok? E quando chegar aqui, a gente volta para a próxima etapa. Pessoal, voltei aqui, já fiz aqui todos os pontos. Só para reforçar, essa parte reta são 40 pontos altos, 40 isolados, tá? Na parte curvada aqui, na curva, tá? Serão 6 pontos trabalhando com aumento, 2 pontos altos juntos, total de 12 pontos altos na curvinha, tá ok? Só para vocês fazerem aí certinho, tá? A pontuação. Confere, vê se tá certinho, se não tá faltando ponto. E vamos seguir aqui adiante. Depois que eu terminei aqui os 6 aumentos, agora eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha aqui de cima do falso ponto alto, atravesso aqui a agulha, desse sentido, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo para fechar a volta, tá? Então, depois que eu fechar aqui com ponto baixíssimo, eu vou tirar a agulha da linha, vou fazer o mesmo esquema, tá?
coloco aqui no segundo ponto, ó, no ponto do lado, a agulha de trás para frente, pego essa alça, vou jogar ela aqui para trás, ó, pego assim e jogo para trás do ponto, tá? Desse jeito. Agora eu tiro aqui a agulha da linha, ela tá aqui atrás, ó. Coloco a agulha aqui pela frente, pego o fio aqui por baixo da alça, tá? Vai ficar assim, ó, por baixo da alça. Coloco agora essa alça na agulha. Vão ficar as duas alças na agulha, ó. Agora laço o fio e passo aqui fazendo um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto alto dessa terceira carreira, tá? Laço o fio e vou fazer um ponto alto do lado dele, desse jeito. Agora eu vou fazer duas correntinhas, laço o fio, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. E venho no quarto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, faço um ponto alto. E do lado, mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo 2 pontos de base, venho aqui, faço ponto alto, mais um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim, ó, até lá no final, tá? Vão ficar 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 pontos altos e faz tudo novamente. Aqui os últimos 2 pontos altos, né? E aqui já tá começando a curvinha, ó. Já vamos iniciar a curva. Tem um ponto aqui isolado e aqui já tem aqueles 2 aumentos, aqueles 2 pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma correntinha somente, tá? Vamos pular um ponto de base. Vem aqui já nesse aumento, no primeiro ponto aqui desse aumento, faço um ponto alto, isolado, laço o fio e nesse segundo aqui eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos altos juntos, tá bom? Pra gente fazer o aumento dessa carreira agora, tá? Depois eu vou fazer uma correntinha e venho nesse próximo aumento aqui, ó, no primeiro ponto eu vou fazer um ponto sozinho e no segundo eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. No próximo, eu vou fazer um sozinho. No do lado, vou fazer um aumento. São 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. No próximo, um isolado. No próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. No próximo, um isolado. No próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. No próximo, um isolado, são 6 vezes, né? Foram 6 aumentos, 2 pontos altos juntos, uma correntinha de separação e agora esse ponto aqui, esse primeiro isolado aqui, a gente pula ele e vem no segundo e faz e do lado o segundo. E 2 correntinhas, tá? Pra gente começar a trabalhar nessa lateral aqui, tá? Então, ficou certinho, ó. Esse aqui que foi o primeiro ponto, a gente deixou ele sozinho. E esse aqui foi o primeiro ponto, a gente deixou ele sozinho, tá? Não tem nenhum ponto trabalhado nele, ó. Nesse nem nesse, tá bom? Então, a curva de lá será a mesma sequência, tá bom? Quando chegar aqui no primeiro isolado aqui, ó, que é o que tá sozinho, a gente pula ele, faz uma correntinha aqui, e aqui começa um ponto isolado, com aumento, uma correntinha. Um ponto isolado, um aumento, uma correntinha, e assim até o final, e a gente se encontra aqui. Prontinho, gente. Cheguei aqui no final, ó, fiz aqui a curvinha. Agora eu termino aqui com os 2 juntinhos e uma correntinha pra gente fechar aqui nesse ponto aqui, ó. Vou vir aqui, atravessar essa correntinha de cima, jogo a agulha lá pra trás, trago o fio e faço ponto baixíssimo pra finalizar, tá? Agora a gente vai subir correntinhas. Vou subir 2 correntinhas. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. E vou repetir essa sequência, tá? Eu vou fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos. 2 correntinhas, ó, tá ficando assim. Então, aqui é a mesma sequência, tá?
igualzinho. 2 pontos altos, um em cima do outro, um em cima de cada um, né? 2 correntinhas. Cheguei aqui na curvinha, né? Para começar a curvinha. Então, aqui é um ponto, é uma correntinha somente, esse último. Venho aqui no próximo ponto, trabalho um ponto isolado. No segundo ponto, também um ponto isolado. E o último, que a gente vai fazer o aumento, tá? Então, eu venho aqui e faço 2 pontos altos juntos nesse último ponto aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui a gente tá fazendo o aumento das carreiras. Faço uma correntinha, passo para cá, próximo, faço um isolado, do lado um isolado e no último 2 juntos. Uma correntinha de separação, no próximo um isolado, no próximo um isolado, no último 2 juntos. Tá ok? Assim a gente vai fazendo, ó, por todos esses aumentos aqui da curva. Um isolado e o próximo 2 juntos. Uma correntinha de separação, isolado, isolado, 2 juntos, uma correntinha de separação. Último, 2 juntos. E aqui uma correntinha de separação e começa aqui a sequência com os 2 pontos altos um em cima do outro, tá? Com 2 correntinhas a partir daqui. Então, façam aí todinho de vocês. Ó, tá ficando. Façam aí toda essa lateral, façam a curvinha também. E a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final, fiz a última correntinha. Agora eu vou prender aqui, ó, na correntinha de cima do falso ponto alto. Atravesso a agulha. Jogo lá para trás, pego o fio e trago. Faço ponto baixíssimo para terminar, ok? Vou subir agora 2 correntinhas para começar essa carreira. Vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. 2 correntinhas de separação e vou repetir a mesma sequência nessa volta também, tá? Que na verdade a gente vai fazer essa sequência, serão 5 carreiras iguaizinhas, tá? Só que eu vou fazer essa e mais uma nessa cor, e na quinta eu já vou mudar a cor, tá? A gente vai fazer um detalhe em vermelho. Uma correntinha, que aqui é o último, né? Pra gente entrar na curvinha. Vamos fazer um ponto isolado. No segundo, isolado. O terceiro, isolado. E o quarto, que é o último, a gente faz o aumento, tá? 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação e repete tudo novamente. Por toda essa curvinha, a gente vai fazer assim. 3 isolados. E no quarto, a gente faz o aumento. Uma correntinha de separação, começa tudo novamente, tá? Ó, como é que tá ficando. Ok? Então, a gente vai repetir aqui esse lado igualzinho, tá? Vamos subir aqui a correntinha, fazer no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta carreira, a gente vai fazer igualzinha novamente. Chegando aqui, a gente vai fazer ponto isolado em cima de ponto isolado e o último, o aumento com uma correntinha de separação, tá? Quando a gente terminar a sexta carreira, a gente retorna aqui no vídeo para eu fazer a troca da cor, tá? E dar sequência no trabalho, ok? Então, aqui, como é que eu vou fazer a troca da cor? Eu vou tirar a agulha aqui da linha, tá? Venho aqui nessa correntinha, na segunda correntinha, atravesso aqui a agulha, ó, de trás para frente, desse jeito. Vou pegar essa ponta aqui, essa alça que eu soltei, e vou passar ela aqui para trás, tá? Desse jeito, ó. Ao invés de eu fazer o ponto baixíssimo, eu vou fazer dessa maneira, tá? Agora, eu venho com o fio vermelho, ó, sem fazer nó inicial, tá? Só assim, posicionando ele. Pego o fio vermelho e passo aqui dentro dessa alça, desse jeito, tá? Puxo aqui o fio cru, né? Pra apertar bem, pra segurar bem essa linha, esse fio.
E agora eu venho aqui pela frente, ó, desse jeito, ó, coloco no mesmo lugar que eu passei a alça, eu jogo a agulha pela frente, pego o fio vermelho, trago, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa carreira, tá? Desse jeito. Aí aqui atrás, eu já cortei o fio cru, né? Aqui atrás eu vou dar um lacinho, vou deixar reservado aqui para eu arrematar no final. Mas se você gosta já de ir arrematando já, né? Pode ir escondendo o fio, tá bom? Faça do jeito que você já está acostumada a fazer o arremate, tá? Então agora eu venho agora eu venho no ponto do lado e dou sequência à mesma pontuação, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos do lado, mais 2 correntinhas de separação e assim por diante. Ok? Vai ficar desse jeito aqui, a gente vai trabalhar assim até aqui no final. Quando chegar aqui nessa parte, vamos relembrar, uma correntinha somente, primeiro ponto isolado, o segundo isolado, o terceiro isolado, quarto isolado, o quinto isolado e o último casadinho, né? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. É o aumento. Ok? Desse jeito, ó. Uma correntinha de separação e repete tudo novamente. Todos isolados e o último casadinho. Tá ficando assim, ó. Vamos fazendo assim por toda a volta e nos encontramos aqui. Pessoal, voltei aqui, finalizei, né, toda essa carreira. Agora a gente vai fechar. Vou fazer aqui, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, não esquece de fazer a última correntinha, tá? Atravessa aqui o fio, pego e faço ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas ou 3 para subir o próximo ponto alto, laço o fio, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto, tá? 2 correntinhas de separação, laço o fio e dou sequência aqui igualzinho, tá? Um ponto alto e do lado outro ponto alto com 2 correntinhas de separação. Ponto alto, do lado ponto alto, 2 correntinhas de separação e vamos assim até o final da carreira, tudo igual, tá? A gente vai fazer, ó, vamos fazendo assim, ok? Até aqui, nesse final aqui. Quando chegar essa parte aqui que vai ter uma alteração e eu já volto com vocês. Aqui é somente uma correntinha de espaço. Aí eu venho aqui nesse primeiro ponto, vou colocar 2 pontos altos juntos, tá? No primeiro. Agora eu venho para o segundo. Agora eu venho para o segundo e vou fazer um ponto isolado no segundo. No terceiro, um ponto isolado. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um ponto e venho aqui no próximo e faço um ponto isolado. Do lado, um ponto isolado e no último eu faço 2 pontos. 1 e 2. Então vai ficar assim, ó. 2 pontos juntos para começar, depois 2 pontos isolados, uma correntinha, pulo um ponto de base, 2 pontos isolados e um ponto casadinho aqui, tá? Então fica essa sequência invertida, a mesma sequência, ok? Agora uma correntinha de separação e eu vou repetir tudo novamente. Primeiro ponto eu faço 2, no segundo eu faço 1, no terceiro eu faço 1, uma correntinha de separação com um ponto de base e venho aqui no quarto, não, no quinto, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto 1, no sexto 1 e no último, no sétimo, 2 juntos, com uma correntinha de separação, tá bom? Então assim que vai ser a curvinha. Olha como é que tá ficando nosso trabalho. E a gente retorna aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa segunda carreira de vermelho. Agora a gente vai cortar o fio, não esqueça de fazer a última correntinha aqui, tá? Corto o fio. Puxo aqui direto, vou arrematar porque a gente vai começar a próxima cor. Venho aqui, ó,
nesse último ponto, vou pular essa correntinha, vou vir no segundo ponto do lado, tá? Coloco a agulha aqui, ó, da frente para trás. E aqui no último ponto, de cima para baixo, pegando aqui a correntinha. Assim, tá? Fechei, ó. Aqui atrás, eu só vou descer com esse fio e reservar ele aqui, tá? Bem, agora a gente vai iniciar as folhinhas, tá, da flor. Vamos iniciar aqui, ó, por esse cantinho aqui. Eu vou posicionar o fio aqui, ó, na palma da minha mão, tá? Desse jeito, vou dar 2 giros aqui na agulha, tá? Seguro aqui esses 2 giros. Venho aqui nesse cantinho, ó, começar por aqui, tá? Coloco a agulha, pego o fio, trago, laço, passo uma alça, 2 alças, segurando aqui o fio. Vou laçar o fio, agora eu venho aqui de novo no espaço, pego o fio, trago, passo mais 2 alças, ó, 2 alças, passei 3, passei 2 alças, tá? E agora, segurando o fio ainda, tá? Agora eu laço o fio e passo nessas 3 alças, para finalizar, para terminar. Vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, laço o fio, venho aqui no mesmo espaço, coloco aqui a agulha, pego o fio lá de trás, trago para frente, laço, passo em 2 alças, reservo, laço, venho de novo no espaço, pego o fio, laço, passo em 2 alças, reservo, laço e passo em 3 alças e termino, tá? Então aqui, na verdade, eu fiz 2 pontos altos fechados juntos e 2 pontos altos fechados juntos, ok? Vou fazer 2 correntinhas de separação, laço o fio, vou pular um quadradinho desse aqui, vou vir no próximo e vou fazer, passo 2 pontos altos fechados juntos, laço, passo 2 alças, reservo, laço, venho aqui de novo, pego o fio, passo 2 alças, reservo, laço, passo 3 alças e finalizo. 2 correntinhas de separação, laço o fio, pego, trago, passo 2 alças, reservo, laço, pego, passo em 2 alças, reservo, laço e passo nas 3 alças restantes, tá? 2 correntinhas de separação. Pulo um espaço aqui, um quadrado desse, venho no próximo e faço tudo novamente. Passo 2, reservo, laço, passo 2 alças, reservo, laço, passo 3 alças. 2 correntinhas de separação, laço, pego o fio, passo 2 alças, laço, pego o fio, passo em 2 alças e passo nas 3 alças restantes 2 correntinhas de separação, tá? Vai ficar assim, ó. Nessa parte reta pode ser que ele puxe um pouquinho, tá? Repuxa aqui um pouquinho, mas depois ele vai ajustar no final, quando a gente terminar, inclusive, fazer a parte que curva, tá? Aqui a gente vai pular de um quadradinho, vai dar um espaço de um quadradinho, ó, entre uma folhinha e outra. Quando chegar aqui, né, a gente vai trabalhar em todos os quadradinhos, tá? Vou fazer até aqui e já volto. Prontinho, fiz até aqui, né, pra bater certinho aqui, ó, o primeiro que eu comecei e o último aqui. Agora, a curvinha a gente vai trabalhar todos os quadradinhos, tá? Vamos fazer essa folhinha aqui, com 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, e 2 pontos altos fechados juntos e 2 correntinhas de espaço. Ok? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando o meu. Ó. A parte curva aqui, ó. Então, é só fazer aí todinho e a gente se encontra aqui pra próxima etapa. Prontinho, pessoal. Terminei aqui toda essa carreira. Ficou assim, ó. Tá subindo um pouquinho, mas daqui a pouco vai ajustar. Ainda mais por ser fio de algodão, ele vai dar uma assentada. Fiz as últimas 2 correntinhas aqui, ó, pra não esquecer, tá? Corto o fio. Puxo aqui direto. Coloco na agulha de tapeceiro. Agora eu vou vir aqui, ó, na junção aqui desses pontos, desses 2 pontos, eu vou atravessar aqui da frente pra trás,
ir na última correntinha, de cima para baixo, e pegando aqui esse primeiro ponto aqui, ó. Essa alça desse ponto, assim, tá? Prontinho, fechei, ó. Aqui eu vou deixar só uma laçadinha e vou deixar para arrematar no final. Quem quiser já arrematar, já pode, tá? Fiz aqui, ó, um nozinho e deixei reservado. Agora a gente vai começar com o fio multicolor. Fazer do mesmo jeito. Começo aqui, ó, seguro aqui a ponta do fio, dou duas laçadas, duas giradas na agulha, seguro, tá? Ó, seguro aqui. Venho aqui e coloco a agulha no meio dessa folhinha, ó, no espaço. Pego o fio, trago, laço, passo uma alça, duas alças. Somente. Agora essa aqui eu vou desfazer, tá? Essa pontinha. Fiz aqui um ponto baixo. Agora a gente vai fazer um ponto alto nesse mesmo espaço. Venho, coloco a agulha, trago, faço um ponto alto. Agora a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então eu vou dar 2 giros na agulha, coloco aqui nesse mesmo espaço, pego o fio, passo 2 alças, laço, passo em 2 alças, laço e passo em mais 2 alças. Ponto alto duplo. Vou fazer um picô, tá? Então são 3 correntinhas. Venho aqui na lateral do ponto alto com o ponto alto duplo, atravesso aqui a agulha, pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Desse jeito, tá? Agora eu vou repetir esses 3 pontos aqui. Então eu começo pelo ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse espaço, coloco o fio, trago, passo em 2 alças, laço, passo em 2 alças e laço, passo nas últimas 2 alças. Agora eu faço um ponto alto, laço o fio, venho aqui, faço 2 alças, passo 2 alças. E vai puxando aqui pro ladinho, ó, para dar espaço. Agora falta o ponto baixo. Então eu venho aqui sem laçar, pego o fio, trago e faço o ponto baixo para terminar, tá? Então a gente fez aqui uma flor, ó. Tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação e começo tudo novamente. Na próxima folhinha aqui, ponto baixo, ponto alto duplo, três correntinhas, venho na lateral do ponto, pegando essas 2 alças aqui, atravessando assim, fazendo um ponto baixo. Laço 2 vezes na agulha, venho no mesmo espaço e repito tudo novamente. Ponto alto duplo, ponto alto, puxo pro lado e faço um ponto baixo para terminar. E 2 correntinhas para começar tudo novamente aqui do lado, tá? Então tá ficando assim, ó. Tá ok? Vai ficar assim essas florzinhas. Vamos repetir tudo, vamos fazer todas as florzinhas, as flores, né, dessa carreira, tá? Nesse mesmo formato. E a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final dessa carreira de florzinhas, tá? Agora, vamos cortar o fio. Fiz aqui as últimas 2 correntinhas. Corto o fio, puxo aqui direto. Coloco aqui na agulha. Agora a gente vai vir aqui, ó. Tem aqui o ponto baixo e tem o ponto alto. Eu vou vir no ponto alto, vou atravessar assim a agulha. Aí eu venho nessa última correntinha de cima para baixo. E agora eu venho aqui, ó, por baixo, no ponto baixo, tá? Nesse ponto baixo aqui, ó. Atravesso o ponto baixo e saio aqui atrás. Prontinho, ó. Ok? Aí faço a mesma coisa, vou dar um lacinho aqui para eu arrematar no final. Quem quiser já pode ir arrematando agora, tá? Vamos iniciar da mesma maneira, vou posicionar o fio na minha mão, vou dar 2 giros e venho aqui nesse espaço de correntinha, tá? Aqui, ó. No espaço de correntinha, eu vou colocar o fio aqui por baixo
Pego o fio aqui por cima, fechando essas duas correntinhas juntas, ó. Laço o fio, passo uma alça e passo na segunda alça. Desse jeito, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha. Comecei agora, aqui já é o nosso primeiro ponto alto dessa carreira, tá? Laço o fio e vou fazer mais 2 pontos altos aqui do lado, junto com ele. 1 e 2. Vão ficar 3 pontos altos aqui, ó, prendendo as duas correntinhas, tá? A da folhinha e a da flor. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Laço o fio, vou jogar aqui a florzinha um pouquinho para frente, porque eu vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui atrás, ó. Aqui atrás não, aqui do lado. E essa correntinha é que vai ficar atrás, tá? Ela vai ficar atrás da tulipinha, ó, da florzinha aqui. Desse jeito, tá? Faço mais 3 correntinhas, laço o fio, venho aqui por trás e faço mais 3 pontos altos prendendo essas duas correntinhas. 2, 3. 3 correntinhas, ó. Venho no próximo, jogo a florzinha pra frente e faço mais 3 pontos altos. 2, 3, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que vai ficar essa carreira. Vai ficar 3 pontos altos, fechando as correntes, e 3 correntinhas por trás da florzinha, tá ok? Vamos fazer assim por toda a carreira. E nos encontramos aqui. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz aqui a última correntinha com 3, né? Fizemos 3 pontos altos, 3 correntinhas. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar aqui, ponto baixíssimo, nessa correntinha de cima do falso ponto alto, vou atravessar aqui, pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo para fechar. Agora eu vou subir 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto e eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto desse aqui da base, tá? Então, vão ficar equivalente a 3 pontos altos. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos também. Então, vou fazer 2, 3 pontos altos. Em cima de cada ponto desse, um ponto alto. 1, 2, 3. Aqui nesse espaço de correntinha, 3 pontos altos. 2 e 3, tá? A gente vai fazer assim até finalizar essa parte reta, que vai ser aqui, ó. A gente vai finalizar a parte reta aqui, tá vendo? Que é a última folhinha. Então, esse aqui vai ser com 3. Até aqui vai ser com 3. Essa parte de trás, tá? A partir da parte curva, a gente vai precisar fazer um aumento aqui, porque é a parte curva. Senão vai começar a emborcar, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou explicar antes para poder vocês fazerem com mais tranquilidade aí. A gente vai fazer o primeiro da parte reta, vamos colocar 4 pontos altos aqui dentro. No seguinte, a gente vai colocar 3. No seguinte, a gente vai colocar 4. No seguinte, vai colocar 3. E a gente vai alternando assim, ó. 4, 3, 4, 3, 4, 3, até acabar a parte reta. Final, 4, tá? Aqui o último é 4. Total de pontos aumentados aqui, de sequência de 4, né? Com 4, serão 6 sequências, tá? Então, a gente vai fazer 4 pontos dentro desse espaço por 6 vezes nessa curva, ok? E mais 6 vezes nessa curva de cá. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto em todos os pontos, com exceção que vamos aumentar 6 pontos nessa curva, 6 pontos nessa curva, total de 12 pontos altos que vamos aumentar nessa carreira. Vou fazer até aqui e vou voltar para mostrar para vocês, tá? A parte aqui, como vai ficar.
Ó, fiz aqui já a parte reta, tá? E agora a gente vai começar aqui a parte curva. Aqui nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. 3 pontos, né? Porque é ponto sobre ponto. E a próxima aqui é com 3. 1, 2, 3. O próximo, 3 também. Próximo, 3. Ponto sobre ponto. Agora, esse aqui com 4. 1, 2, 3, 4. E ponto sobre ponto. E agora com 3. 1, 2, 3, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só terminar isso daqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó. Beleza? Ó, como é que ficou, tá? Tudo certinho. Essas flores, a gente vai tá prendendo elas, tá? Elas não vão ficar assim levantadas, não. Na próxima carreira, a gente vai, quando for trabalhar, a gente já vai prendendo elas para elas ficarem bem em pezinhas, tá? Presinhas em pezinhas. E aí não tem necessidade de colar, nada disso. A gente já prende elas no crochê mesmo, tá bom? Então, é só continuar aí. Essa 12ª carreira, o total de pontos será 216 pontos, tá bom? Para quem quiser conferir. E aí, só fazer aqui a sequência direitinho. Nos encontramos aqui. Então, bora lá. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira, dessa 12ª carreira. Aqui a gente termina, finaliza aquele quadradinho com 4 pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer aqui o fechamento com ponto baixíssimo. Na correntinha de cima, ó, atravesso a correntinha, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo, tá? Para finalizar e fechar essa carreira. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto também, tá? Prendendo as tulipas. Vou explicar para vocês como é que a gente vai prender. E também vou precisar de aumentar 4 pontos, para a gente poder fechar o bico de acabamento na próxima carreira. Então, como é que eu vou fazer o aumento? Eu vou fazer na parte curvadinha, tá? Na parte aqui da curva. Eu vou colocar, vou só adiantar para poder vocês já entenderem melhor. Eu vou colocar um aumento de ponto nessa direção aqui, ó, na primeira curvinha, tá? Assim que acabar aqui a parte reta, nessa direção dessa tulipinha aqui, dessa florzinha, vou colocar um aumento. E vou colocar o outro aumento aqui na direção dessa daqui, tá? Que vai ser equivalente, mesmo lado, ó, só que lados opostos, ó. Então, a gente vai iniciar, vamos fazer 2 correntinhas para subir, 1, 2, laço o fio e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, só isso. Um ponto alto a cada ponto alto. Quando chegar aqui na direção dessa tulipinha, dentro desses 3 pontos aqui, eu vou pegar o do meio, eu vou fechar o do meio já prendendo ela, tá? Então, assim, eu já trabalhei o primeiro, agora eu vou trabalhar o do meio. Laço o fio, vou vir aqui, ó, na parte de trás da tulipa. Pego aqui, eu vou pegar assim, ó, essa correntinha aqui que tá mais, essa que tá mais na pontinha aqui, ó, que é a da segunda correntinha quando a gente fez. Pego essa alça dessa correntinha. Vou pegar também a de trás aqui, ó, do ponto baixo, tá? Aqui, ó. Pego essa primeira aqui do ponto baixo. Agora que eu vou colocar lá no ponto, tá? Coloco no ponto a agulha, pego o fio, trago, passo por essas duas alças, laço, faço um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar bem pezinha, bem esticadinha, tá? E essa pontinha também vai ficar presa, não vai ficar caindo pra frente. Mas aí, se você já estiver acostumado a fazer
trabalhos assim, pegando, prendendo, pode fazer do jeito que você está acostumada já, tá? Vou vir aqui trabalhar o restante dos pontos. Um ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui de novo nessa parte aqui, ó, do meio. Venho aqui, seguro, prendo na alcinha da correntinha, pego a alcinha do ponto baixo, coloco lá no ponto, pego o fio, trago, passo aqui, faço ponto alto. Continuo fazendo ponto alto do lado. Só dá uma conferida quando vocês estiverem fazendo, se vocês não olhem aqui por trás, para ver se vocês não pularam nenhum ponto, tá bom? Senão vai dar diferença no bico de acabamento. E aí vou seguindo, vou fazendo assim, tá? Ó, já adiantei aqui até essa parte, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, já prendendo as tulipinhas, conforme eu mostrei pra vocês. Agora chegou aqui na curvinha, então tem duas coisas aqui que eu quero falar. A primeira é que a gente vai prender a tulipinha no terceiro ponto desse espaço aqui, tá? Porque aqui são 4, né? Quando a gente começou a fazer o aumento com 4, então eu vou contar 1, 2, então eu vou trabalhar o próximo. E vou prender ela no terceiro, tá bom? Para ela ficar um pouquinho mais inclinadinha para cá. Então, laço o fio, pego aqui a alcinha de cima da correntinha e a do ponto baixo aqui, ó. A primeira do ponto baixo. Coloco no ponto, pego o fio, faço ponto baixo, ponto alto. Agora, a gente chegou já, ó, estamos chegando aqui na parte que eu falei que eu ia fazer o aumento. Então, ó, nessa tulipinha aqui da ponta, né, dessa primeira curva aqui. Então, vou caminhando aqui com ponto alto. E agora, a gente já chegou aqui na direção dessa tulipa. Então, vou fazer nesse primeiro aqui, tá? Nesse primeiro ponto aqui, ó, vou fazer o aumento. Então, eu faço 1 e 2 no mesmo lugar. E agora, esse aqui do meio é o que a gente vai prender a tulipinha, tá? Então, eu pego aqui a alça, essa alcinha aqui, da correntinha e do ponto baixo. Coloco aqui dentro do ponto. Ó, esse aqui, ó. Já é pulando ponto, né? Coloco aqui dentro do ponto, pego o fio, trago e faço ponto baixo, ponto alto e dou sequência aqui no próximo e vou caminhando, tá? Agora esse aqui é aquele que tem 4, então a gente vai prender no terceiro ponto. Pego aqui as 2 alcinhas, jogo aqui dentro do ponto, faço ponto alto, do lado ponto alto. Deixa eu pulei um. Ponto alto. E agora, sequência de pontos altos, tá? Então, ó, vai conferindo, ver se trabalhou todos os pontos direitinho. Ok? Quando chegar aqui nessa curvinha, acho que eu nem preciso gravar, né, gente? Que é só vocês fazerem aqui, lembrar, né, de fazer aqui, nessa curvinha, fazer o segundo aumento, tá? Por aqui, ó. Pode ser no primeiro ponto, nesse primeiro ponto do espaço, pode ser esse aqui, tá? Dá um total de 50 pontos, acredito, daqui pra cá. Tá ok? Então, lembrem de fazer o aumento, vão seguindo, aí faz o aumento aqui de novo, aqui nessa curvinha, e nessa última aqui, tá bom? Que já tá quase chegando aqui no final, ó, que a gente vai se encontrar. Então, façam tudinho aí, e a gente já se encontra. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira, com total dessa carreira, 220 pontos. Agora, a gente vai fechar aqui na correntinha, na segunda correntinha, com ponto baixíssimo. Pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo e fechamos essa carreira, tá? Agora, a gente vai fazer as alcinhas já, iniciar o bico de acabamento. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó,
tiro a agulha da linha, venho no próximo ponto da frente, coloco assim, ó, a agulha de trás para frente. Agora eu vou pegar essa alça aqui, que eu soltei, coloco na agulha e puxo aqui para trás, tá? Ajusto ela um pouquinho, tá? Um pouquinho só. Tiro a agulha da linha, coloco a agulha aqui, ó. Coloco a agulha pela frente, no mesmo lugar que eu passei essa alça, deixando essa alça para cima e pego o fio por baixo, trago para frente. Agora eu coloco essa alça também na agulha, tá? Vão ficar assim, ó, duas alças, laço o fio, passo e faço aqui o ponto baixo, tá? Esse vai ser o ponto baixo inicial. Vou fazer 5 correntinhas. E vou pular 1, 2, 3 pontos, no quarto eu faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 3 correntinhas e vou pular 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro ponto baixo. E mais uma vez, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo, tá? Então a gente vai fazer uma sequência de alças, tá? Sendo que uma vai ser com 5 correntinhas e 3 com 3 correntinhas, tá? Vamos repetir a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pulo 1, 2, 3. No quarto ponto eu faço um ponto baixo. Agora 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo, tá? Então fizemos mais uma sequência, ó. Uma alça grande e 3 pequenas. Vamos fazer assim igualzinho por toda a volta e a gente se encontra aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final, tá? Não fiz aqui o finalzinho para poder fazer com vocês aqui, tá bom? Então é o seguinte. Aqui nessa carreira, como o nosso bico de acabamento ele vai precisar de 13 pontos, né, altos para a gente poder fazer cada bico dele. Então é um número ímpar, né? 13 é ímpar. Então essa carreira aqui anterior teria que ter ficado com um número ímpar. Só que eu não quis fazer assim para poder fazer um passo a passo mais fácil para vocês, para facilitar para vocês aqui, tá? O raciocínio, tá? Para não ter que ficar colocando ponto aleatório. Então, significa que vai ficar faltando um pontinho para a gente poder fechar os 13 pontos, né? Devido ser par, vai ficar faltando um ponto. Se você quiser, na carreira anterior, você pode colocar mais um pontinho aqui no fechamento, né? Faz um aumento aqui no último ponto dessa carreira, ó. Faz um aumento aqui com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá bom? Mas eu não quis fazer, quis deixar assim por conta da questão de eu estar explicando o passo a passo, para quem principalmente é iniciante, quis deixar números exatos, né? Então aqui é só você fazer o seguinte, nesse finalzinho aqui a gente fez a primeira alça maior, certo? Fizemos a primeira menor e a gente vai fazer a segunda aqui, ó, menor, 3 correntinhas, e ao invés da gente pular 1, 2 e fazer o ponto no terceiro, você pode pular somente um, fazer no segundo, tá? Uma correntinha, laço o fio, atravesso aqui o ponto baixo que eu fiz inicial, atravesso ele no meio, pego o fio lá atrás, trago pra frente, vão ficar 3 alças na agulha, eu vou laçar e vou passar nessas 3 aqui, que vai ser um meio ponto alto, tá? Desse jeito. Agora, então ficou aqui, ó, as 3 correntinhas, tá? Ficou essa e essa, ok? Agora eu vou voltar aqui, ó, no espaço, no meio aqui, com a agulha para trás, pego o fio, trago e faço um ponto baixo, para começar já a próxima carreira, beleza? Vou laçar o fio e vou fazer 9 pontos altos dentro dessa alça maior, tá? Então eu venho aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puxa aqui um pouquinho pro lado, ó, 8 e 9. 9 pontos altos, ó,
ficou aqui dentro dessa alça maior, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu venho aqui direto para essa alça menor, coloco a agulha e faço um ponto baixo, desse jeito. Vou fazer 3 correntinhas, venho nessa alça menor, faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, venho nessa alça menor e faço um ponto baixo, desse jeito, tá? Laço o fio e agora eu vou fazer 9 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E direto na alça menor e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, alça menor, ponto baixo, 3 correntinhas, na alça menor, ponto baixo. Tá ok? E agora repete os 9 pontos altos. E faço aqui ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. E começo tudo novamente, tá? Mostrando aqui pra vocês como tá ficando essa carreira, ó. Beleza? Só fazer assim por toda a carreira e a gente se encontra aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Agora eu vou fazer aquela última correntinha daquela mesma maneira, tá? A gente vai fazer uma correntinha, laço o fio, venho aqui, atravesso esse meio ponto alto, jogando aqui para trás, pego o fio, trago. Ficaram 3 alças na agulha, vou laçar o fio e vou passar nas 3 alças. Desse jeito. Agora eu volto aqui e faço novamente o ponto baixo para começar essa próxima carreira. Ok? Agora a gente vai fazer novamente 9 pontos altos, porém a gente vai fazer eles com uma correntinha de separação, tá? Então eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, uma correntinha. Venho no próximo ponto, ponto alto, uma correntinha. No próximo, ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Ó como é que tá ficando. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. E tá acabando, hein? Ponto alto, correntinha. E o último, ponto alto. E agora não tem correntinha, tá? O último não tem correntinha. O último a gente vem direto nessa alça aqui e faz um ponto baixo. Desse jeito, ó. 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo aqui nessa próxima alça. E vamos começar tudo novamente. Laço o fio, venho no ponto alto, vou fazer ponto alto e uma correntinha de separação. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha. E assim a gente vai fazendo por todos os pontos. O último não tem correntinha, aí fecha ponto baixo na alça, 3 correntinhas, ponto baixo, começa tudo novamente, tá? E é assim que tá ficando, ó. Toda a carreira vai ser feita da mesma forma, tá? 9 pontos altos aqui com uma correntinha de separação, fecha ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, começa tudo novamente, tá? Vamos fazer aí a volta todinha e nos encontramos aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira. Fiz aqui o último ponto baixo. Agora a gente vai fazer aquela correntinha daquele jeito, ó. Na verdade, a gente pode fazer a correntinha normal, tá? Porque a gente vai cortar o fio, né? E vamos começar com outra cor. Se você for continuar com a mesma cor, aí você pode fazer a correntinha daquele jeito, tá bom? Aí vai iniciar o ponto baixo, que eu vou iniciar por um ponto baixo. Aí você vai fazer a correntinha e vai iniciar novamente aquele ponto baixo que a gente iniciou nas outras carreiras, tá? Então, eu vou fazer 3 correntinhas e cortar o fio. Vou puxar direto aqui.
Coloco aqui na agulha, venho aqui nesse meio ponto alto aqui, atravesso nele aqui, jogo aqui na última correntinha, ela virou. Jogo aqui em cima assim e passo aqui embaixo. Vou passar pegando aqui embaixo, tá? Puxo para poder apertar bem aqui. E agora vou descer aqui o fio. Vou jogar aqui por baixo desses pontos altos aqui e deixar aqui reservado para arrematar no final, ok? Então agora a gente vai começar a trabalhar com o fio vermelho para fazer o biquinho final. Vou mudar a posição do arremate, eu vou botar para cá, ó, para começar por aqui, pelo outro lado. A gente vai iniciar fazendo aquele ponto baixo. Vou dar 2 giros aqui na agulha, seguro, tá? Aí eu venho aqui no meio dessa alcinha aqui, ó, e faço um ponto baixo aqui. Passo uma alça, passo a segunda e tiro aqui, ó, a última, tá? Agora, eu vou fazer pontos altos em todos esses pontos aqui, porém pegando ele por trás, tá? Pra fazer tipo um relevo nele. Então, eu vou fazer uma correntinha, laço o fio e pego o ponto assim, ó. Mostrei aqui pra vocês, ó. Que eu vou pegar na agulha assim, tá? Eu coloco assim no ponto, puxo o fio, trago e faço um ponto alto aqui. Desse jeito, ó. Vai ficar segurando aqui, ó, essa parte, essa alcinha vai ficar aqui pra frente e o fio, o ponto vai ficar para trás, tá? Agora eu laço o fio, faço uma correntinha, venho aqui, pego aqui novamente, ó, passando a agulha aqui por trás do ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, de novo, laço, pego o fio assim por trás, faço um ponto alto, uma correntinha, laço, pego o fio aqui por trás, correntinha, correntinha, faço um ponto alto assim, correntinha, pego, ponto alto, correntinha, tá acabando, ó. Faço ponto alto, correntinha, e agora o último. Isso, agora é o último. Laço, prontinho, e correntinha, tá? Pra terminar. E vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó, ok? Agora eu faço um ponto baixo aqui pela frente, ponto baixo, e faço uma correntinha para começar tudo novamente. Tá ok? Então é só pegar, fazer pontos altos pegando aqui por trás, não tem muito segredo, e correntinha de separação. Tá ok? Como é que tá ficando, ó? E aí a gente se encontra aqui para última carreira. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira e vamos fechar aqui para começar a próxima, que vai ser a última carreira, que vai ser o biquinho, na verdade, né? Pra gente finalizar. Quem já chegou comigo até aqui, tá fazendo trabalho, tá dando certo, gostou, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer aqui o canal, para o YouTube ver que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E também te peço para você se inscrever, caso você tenha gostado aí da minha explicação, viu que a videoaula foi uma videoaula boa, explicativa, então também te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte aqui dessa grande família aqui que é o Vana Crochê. E também, se você quiser compartilhar com mais pessoas também, serei imensamente grata por isso. E também, se você fizer esse trabalho, quiser me marcar, pode me marcar nas minhas redes sociais, eu vou amar ver que você conseguiu fazer através do passo a passo, e também posso compartilhar lá nos meus stories, compartilhar o seu trabalho, divulgando assim também o seu ateliê, o seu trabalho, caso você tenha interesse nisso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, ó, aqui tem o ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo.
Vou pegar ele assim, ó, as duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixíssimo, tá? Para fechar. Agora eu vou dar duas laçadas na agulha, porque eu vou fazer aqueles pontos altos duplos, tá? Que ficam na frente do trabalho, para dar aquele efeito bem lindo na peça, né? Eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto baixo, esse logo aqui do lado, antes da gente começar a fazer os pontos altos, tem esse ponto aqui, a gente vai pegar aqui, também por trás, tá? Pego o fio, trago, vou passar duas alças, laço, vou passar duas alças, laço, vou passar mais duas alças, tá? Então vai ficar assim, ó. O ponto alto duplo aqui pela frente, é um relevo pela frente. A gente fez na última carreira relevo por trás, agora é relevo pela frente, tá? Agora eu vou vir aqui, tem o primeiro ponto alto aqui, tá? Eu vou vir nesse espaço de correntinha entre um ponto alto e outro, coloco a agulha aqui, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e volto aqui no mesmo lugar, no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo, tá? Para poder fazer esse efeito aqui, ó, esse biquinho, ok? Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo lugar, no mesmo espaço e coloco outro ponto baixo para fechar. Venho no próximo, ponto baixo, 3 correntinhas, no mesmo lugar, outro ponto baixo para fechar esse biquinho. Olha como é que tá ficando o biquinho. Desse jeito, tá? Vou fazendo assim, um ponto baixo, 3 correntinhas no mesmo lugar, ponto baixo. No próximo, ponto baixo, 3 correntinhas. 3 correntinhas no mesmo espaço, ponto baixo. Então, vou fazendo por todos os pontos. 1, 2, 3. Ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto baixo para fechar. E o último agora, ponto baixo, 3 correntinhas, no mesmo lugar, ponto baixo, para fechar, tá? Terminando aqui, ó, esse último, a gente já laça 2 vezes aqui na agulha, dá 2 giros na agulha, e a gente vai vir aqui, ó, nessa lateral, desse lado de cá agora, tá? Pegar o ponto baixo assim pela frente, relevo mais pela frente. Passo 2, laço, passo 2 para terminar. 2 giros na agulha novamente. Venho aqui no próximo ponto, atravesso, pego o fio, laço, passo 2 alças, passo 2 alças e passo as outras 2 alças. Eles vão ficar assim, tá? Aqui, vou vir aqui no espaço, no primeiro ponto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e volto no mesmo lugar, ponto baixo. E deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Aqui, pronto, ó, como é que tá ficando. Ele fica assim, cruzadinho aqui na frente, tá? E vamos dar agora a volta todinha, vamos fazer todinha essa carreira e nos encontramos aqui para o arremate e eu passar para vocês as informações de quanto que eu gastei no total e o preço sugerido. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira, dessa última carreira de biquinhos. Acabou que eu precisei fazer um ajuste aqui, tive que cortar o fio e começar com outro fio aqui, porque o meu fio acabou, tá? Então eu preferi fazer toda essa carreira com outro fio por conta do lote. Mas não vai ter problema nenhum, eu vou finalizar o meu aqui, não vai dar problema nenhum no de vocês, tá? Eu só vou finalizar o meu aqui no ponto alto duplo e vocês provavelmente vão estar aqui no final nesse último ponto baixo aqui, ó, tá? Já vai ter feito o ponto alto duplo, vai finalizar no último ponto baixo. O fechamento é da mesma maneira, vai cortar o fio e vai fazer o arremate no ponto que vocês começaram, tá bom? Então eu vou cortar o fio aqui. Vou puxar direto. E aí o meu primeiro ponto foi esse aqui. Então vocês vão ir no primeiro ponto e arrematar no primeiro ponto, tá?
Vou atravessar aqui a linha. Venho no meu último ponto, pego aqui de cima para baixo. E agora eu pego novamente o primeiro ponto e atravesso para fechar. Ó, só isso, tá bom? Aqui, já encontrei aqui a ponta inicial com a ponta final. E eu vou fazer o seguinte. O arremate, eu sempre falo nos meus vídeos que ele é pessoal, né? Você pode fazer do jeito que você já está acostumado. Não vai interferir em nada, tá? Essa aqui é a minha maneira que eu faço, mas eu gosto de deixar gravado porque tem muitos iniciantes que realmente nunca fizeram arremate. Então, fica meio sem ideia, né? Ao longo dos anos que eu fui trabalhando com crochê também, eu fui alterando muito meus arremates, fui mudando, né, as formas de arrematar. E eu estou trabalhando atualmente com essa forma porque foi a forma que eu achei mais segura até hoje, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nesse meio da cola aqui, ou nesse meio aqui desses fios que eu fechei e comecei, eu vou jogar uma colinha e vou dar uma laçada, bem apertadinha. Depois que eu der essa laçada, vou deixar secando aqui a cola e depois eu vou esconder o fio e dar um pinguinho de cola e acabou, tá? Esse aqui que a ponta tá longe, tem uma ponta aqui, outra ponta aqui. Esse aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou esconder ele. Vou esconder ele aqui embaixo desses pontos altos aqui, ó. Aqui, esse fio, eu divido ele em dois. Coloco na agulha e venho com uma das partes, passo aqui por baixo. Aqui por baixo. Eu pego aqui embaixo um fio, ó. Aí eu jogo de novo cola aqui nesse meio e amarro. Pode dar 2 nós, pode dar 3, tá? Fica a seu critério. Eu deixo 2 para não ficar tão grosseiro. E agora eu escondo aqui, ó. Como tá com cola, aí eu escondo aqui, aperto um pouquinho, a cola vai aderir. E vai sumir esse nó que aparece aqui, tá? Aí aqui já secou mas um pouco, né? Um pouco mais. Aí eu venho aqui, ó. Esse vermelho agora. E vou escondendo aqui o fio aqui embaixo. A ponta de fio, né? Porque a pessoa depois ela vai lavar e tudo. Então eu vou... até mais ou menos aqui. Já tá bom, né? Joga um pinguinho de cola. Não joga muito, porque senão vai ficar acinzentado, né? Vai ficar aparecendo onde você colou. E a mesma coisa eu vou fazer com esse outra ponta de fio, tá? Vou jogar ela aqui pra baixo e vou dar um pinguinho de cola. Os outros é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Onde tiver 2 pontinhas eu amarro e colo. E onde não tiver, eu jogo por baixo e divido o fio no meio e dou um nó, tá? Vou terminar aqui de arrematar, não vou gravar. E volto com vocês já para para mostrar a peça pronta e passar os detalhes finais que eu falei com vocês no início do vídeo. Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês a lindeza que ficou o nosso trabalho aí, o nosso tapete Patrícia, em homenagem à artesã maravilhosa Patrícia Daniel. O arroba dela é ateliê Patrícia Daniel. Correm lá para seguir ela, para conferir lá o trabalho dela, que é a coisa mais linda, gente. Muito conteúdo sobre crochê, muita inspiração também para vocês, tá? Então, tá aqui o nosso trabalho lindo. Deixei aqui em cima algumas etiquetas para falar com vocês sobre a Arte Laser, tá? Que é a fornecedora que me manda essas lindezas aqui, ó. Que eu trabalho com essas lindezas aqui deles. Essas etiquetas aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês
Precisei mudar a câmera aqui para mostrar para vocês mais de pertinho. Essas lindezas aqui são lá da Etiquetas Arte Laser. Vou deixar também o arroba deles na descrição desse vídeo, tá? Para vocês acharem com mais facilidade. E tem essas cores todas aqui, ó. Uma mais linda que a outra. Eu tô aqui testando para ver qual que vai combinar mais com esse vermelho, né? Do tapete. Tem também dourado, prateado, tá? Tem desse material, tem de acrílico, tem de pano, de tecido para roupas, tá? E tem outros formatos também, redondinha, quadradinha, formato de coração, de flor, de estrela. Uma infinidade de formatos e de letras também, né? Vocês escolhem a letra que vocês vão colocar aqui na etiqueta, né? O design que vocês querem que coloque, o que vocês querem que escreva, rede social, ou slogan, tá? Tudo isso eles fazem lá para vocês, tá? Então é só clicar aí na descrição do vídeo, vai abrir aí o WhatsApp deles, clica no link e corre lá para garantir também a etiqueta de vocês, tá? A logo de vocês, porque dá um ar mais profissional para o seu trabalho. Então vamos às informações que eu fiquei de passar para vocês, que foi a quantidade de material que foi gasto de cada cor aqui nesse trabalho. Ficou com 62 de comprimento e 42 de largura. Pesou 303 gramas. A parte cru, né, essa cor cru que eu gastei nele, foram 175 gramas. Gastei no vermelho 81 gramas. Gastei de verde multicolor 17 gramas. E no multicolor vermelho, que são essas florzinhas aqui, eu gastei 30 gramas, tá? O preço sugerido dele, como ele é feito todo no fio 100% algodão, vai ficar entre 60, eu não fiz exatamente o valor, tá? Mas eu fiz um cálculo mais ou menos por alto. Vai ficar entre 60 e 70 reais um tapete desse, tá? E no barbante também, vou deixar aqui o preço sugerido, vou cobrar entre 40 e 50 reais, tá? Porque o barbante, vocês sabem que o barbante é mais em conta, né? É um material mais rústico. Ele é o ideal para chão, né? Porém, tem pessoas que preferem ele no 100% algodão. As cores são mais vibrantes e ele é mais macio, tá bom? Então, essa é a questão de gosto, gente. Então, 60 reais, entre 60 e 70 no fio de 100% algodão e entre 40 a 50 no barbante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Espero que vocês também tenham conseguido fazer o tapete aí comigo. Quem fez, não esqueça de me marcar, me mostrar, vou ficar muito feliz. Se você tiver alguma dúvida desse passo a passo, não esqueça de anotar aqui nos comentários. A sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. Eu tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta, pode ser que ajude mais pessoas. Então, para quem já curtiu, quem já se inscreveu aqui no canal, quem já compartilhou, quem já comentou, o meu muito obrigada. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!